herança de bens materiais refere-se ao processo no qual bens e propriedades de uma pessoa falecida são distribuídos entre seus herdeiros legais, conforme determinado pelas leis de sucessão e testamentos aplicáveis. Pode incluir imóveis, dinheiro, veículos e investimentos. Os herdeiros legais geralmente são os parentes mais próximos do falecido, como cônjuges, filhos, pais ou irmãos. O assunto é sempre movido de dúvidas. Como funciona esse processo? Como acontece essa divisão no caso de testamento? Vamos tirar todas as dúvidas agora, no Bendita Hora. Tirar dúvidas com quem realmente entende. Eu estou aqui com um grande advogado, Dr. Guilherme Santana. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado por o senhor ter vindo aqui. Eu acho muito importante o senhor estar aqui com a gente falando, porque eu admiro os profissionais que... A herança... Voltou, que às vezes, com tanto afazeres no dia a dia, tem um tempo para nos ajudar. Porque a gente está falando do Brasil inteiro e é tão importante a gente ter uma palavra assim de peso para nos ajudar. Obrigado mesmo. Viu? Eu que Obrigado fico pelo honrado pelo convite. Pelo tempo que o senhor dispõe para estar com a gente. Antes da gente começar a conversar, é um tema polêmico, né? Polêmico. Herança sempre dá briga. Eu acho que sempre dá briga. Eu nunca vi uma herança, eu nunca vi uma coisa que não desse briga. Todo mundo tá contente no dia do enterro. Contente não, todo mundo tá ali, todo mundo junto no dia do enterro. Passou uma semana, começou a mexer com a herança, pronto. Aí começa a dar os problemas. Isso. Sempre dá pepino. A gente, o doutor Guilherme Santana, que vai resolver todos os problemas nossos. doutor, vamos lá. Doutor, a herança, o que é? Quem que são os herdeiros, doutor? Não, a herança são os bens deixados pela pessoa que falece. Então, engloba uma universalidade de bens, que são os imóveis, os móveis, os dinheiro no banco também? Veículos, saldos bancários, aplicações, título de clube, todos os... título de clube também? Tudo aquilo que era propriedade da pessoa. Ela e que tem que ser transmitido para regularizar, para passar para os herdeiros. Os herdeiros. Quem são os herdeiros? Então, os herdeiros, existe na lei algo que se chama ordem de vocação hereditária, que é uma ordem que o legislador considera das pessoas próximas da pessoa. Então, seriam os descendentes, né, os filhos, os netos, na ausência dos filhos, os netos, os ascendentes, o cônjuge, né? E os parentes colaterais, que são... Colaterais irmãos? Irmãos e primos e tios, etc. Né? Os irmãos primeiro do que os tios, etc. Mas no caso de ter a mulher e os filhos, tem uma ordem? De quem é primeiro? Antigamente eram os filhos só, os descendentes eram os primeiros do rol. Mas agora, mais recentemente, o cônjuge e o companheiro, eles foram integrados como herdeiros necessários. Então, existe uma divisão em que os descendentes recebem, os filhos recebem e o cônjuge recebe também. Aí, no caso, todas as situações hipotéticas, não tem filhos, fica para quem? Só para o cônjuge? Para o cônjuge, só. Para o cônjuge. Porque é uma ordem de preferência. Então, quando há herdeiros de um inciso, de uma classe, aí exclui os seguintes. O seguinte, não tendo filho e não tendo cônjuge... Aí vão os pais. Os pais. Os pais. Eu só estou fazendo exercício. Também, não tendo os pais... Aí vão para os colaterais, Os colaterais. Depois do cônjuge, que assim, são os descendentes, depois são os ascendentes, todos esses acumulado com o cônjuge, e depois tem o próprio cônjuge recebe como herdeiro e não mais como cônjuge. Tem uma questão que ele também recebe como herdeiro. Como herdeiro. Se não tiverem esses outros que nós falamos. O cônjuge hoje não precisa estar casado no papel, não. Basta ter aquela união estável. Então, houve uma equiparação do companheiro ou companheira na relação mais recentemente, né? Então eles hoje foram equiparados e por conta disso eles têm direito sucessório, sim. Eu sempre recomendo, quando eu dou aula sobre essa matéria, eu falo que não é igual, não é exatamente igual, porque o casamento, você já faz uma prova direta, né? Quando a pessoa falece, ela já entra com a certidão de óbito, entra com o inventário, tudo e tal. A certidão de casamento já tem uma prova direta. Já uma prova direta. Quando tem a união estável, tem uma
pequena demora, porque você tem que, às vezes, fazer a prova da provar isso. Provar. Então, é um pouco... Eu explico isso para os alunos para eles entenderem que não é exatamente tão rápido quanto. Agora, o que acontece é que, mais recentemente, as pessoas começaram a se preocupar com isso, então as pessoas estão fazendo os pactos de união estável. Ah, tá. Então, está sendo agora, mais quando quando são separados? Divorciou, ela continua como herdeira ou não? Não continua? Não, porque o divórcio, ele rompe a tudo. sociedade conjugal e o vínculo conjugal. Agora, eu já vi história assim, eu estou jogando história assim, faleceu e eles não foram separados, mas esse homem era separado da esposa e tinha uma outra relação. Uma outra mulher. Aí, de repente, todo mundo recebe herança também. É isso também? Na verdade, assim, o correto é quando um casal se dissolve, seja casal casado ou um casal com união estável, o certo é regularizar. Dissolveu a sociedade conjugal ou dissolveu a união, divide o patrimônio para não haver esse problema. Isso. Mas tem muitos casos, nós vemos isso com frequência nos tribunais, que assim, o homem sai da casa... Vai morar com outra mulher, enfim, outra pessoa, e aí acaba constituindo outra relação. Então, isso vai dar um problema na hora do inventário, porque vai ter que regularizar. O juiz hoje considera a data da separação de fato, quer dizer, aquele momento em que ele saiu da casa, ele tem um marco, aquele patrimônio é da pessoa com quem ele estava antes. Aí, dali para frente, ele constituir outra união, constituir outros bens e tal, aí o juiz acaba fazendo essa divisão, mas é mais um motivo de tensão no inventário, de litígio, porque aí entra a primeira família, entra a segunda família. Mas que absurdo, a amante vai ganhar, não sei o quê, mas tem casos bem complicados no fórum. Eu lembro que eu tive uma vez um caso em que um homem tinha praticamente duas famílias quase que concomitantes. Então, assim, as testemunhas de um lado eram ótimas, as testemunhas do outro lado também eram ótimas. Então, a impressão que eu tive é que ele realmente, embora seja vedado pelo nosso ordenamento, a impressão que eu tive é que foi realmente uma relação praticamente contemporânea uma com a outra. Olha que coisa! E foi difícil, porque aí para o juiz é difícil, porque ele tem que justamente fazer a atribuição da partilha para separar o patrimônio. No velório sempre é um medo de chegar um monte de viúva, né? Chega a primeira, quem chega? Meu Deus do céu, vai dar um trabalho danado. Após o falecimento do apresentador, todo mundo é Gugu Liberato, né? Uma briga ali pela herança começou, que todo mundo está acompanhando, e mesmo ele tendo deixado um testamento, isso que eu queria perguntar, um testamento, há tanta contestação desse testamento, eu vou perguntar para o doutor, mas acompanha o VT que depois a gente vai saber, vamos lá. Em novembro de 2019, o Brasil perdia um de seus apresentadores mais queridos. Gugu Liberato faleceu após um acidente doméstico nos Estados Unidos e, desde então, sua herança vem sendo assunto. Em seu testamento, Gugu deixava seu patrimônio avaliado em R$1 bilhão, dividido da seguinte forma: 75% para seus 3 filhos e 25% para 5 sobrinhos, deixando de fora Rose Miriam de Mateu, mãe de seus filhos. Desde então, há um longo processo que corre na justiça. De um lado estão Rose Miriam, Sofia e Marina, filhas de Gugu, que querem reconhecer a união estável do apresentador com a mulher. Se isso acontecer, o testamento muda, se tornando 50% para Rose Miriam e 50% para os filhos. Do outro lado estão João Augusto, filho de Gugu, Aparecida Liberato, irmã de Gugu, e os sobrinhos, que querem seguir o que foi deixado pelo apresentador em seu testamento. Mas afinal, quem está certo? Como a justiça procede nesses casos? Doutor Guilherme vai falar pra gente quem está certo. Aqui, mas primeiro eu queria saber uma coisa, doutor. Se fala... O testamento. Inventário e testamento. Qual a diferença? Vamos lá. Então, o testamento, na verdade, é um documento que contém as últimas vontades. Então, é uma disposição de última vontade que a pessoa faz.
em vida e ela... Ela faz diante de quem? Do juiz? Não, ela pode fazer ou com um advogado e fazer um testamento particular ou fazer um testamento público. Esse testamento particular, ele tem a mesma força, tanto público quanto particular tem a mesma força. Eu sempre recomendo que se faça público. O advogado pode fazer toda a minuta, assim, conversando com o cliente, ele vai entender tudo o que ele quer. Público significa o quê? Que é... Cartório de notas. Cartório de notas. Cartório de notas. Aí ele faz no cartório. Por que eu recomendo? Porque quando se faz no cartório de notas, o tabelião tem fé pública e aí é mais difícil de ser contestado. É mais difícil porque o tabelião ele tem que ter consciência de que a pessoa que está ali na frente dela, dispondo das vontades, ela tem que estar lúcida, tem que estar com a capacidade civil plena. Então, se a pessoa estiver num cartório e estiver titubeando, ele vai perceber. Aí o tabelião vai perceber, ele pode achar que não é o caso, então ele pode pedir um documento de um médico neurologista ou psiquiatra ou geriatra para verificar a condição intelectual daquela pessoa. Esses são os últimos... A disposição das últimas vontades. Mas isso tem que ser respeitado mesmo. Tem que ser respeitado. E aí o juiz, por ocasião do inventário, a gente distribui o inventário, distribui o testamento, o juiz reconhece aquele testamento como válido, e aí o juiz, então, pede para o inventariante apresentar o plano de partilha de acordo com aquele testamento. Tá, mas aí, mesmo tendo o testamento, precisa ter inventário? Precisa, o inventário... Eu pensei que um excluía o outro. Não, o que acontece é que tem um inventário judicial que é feito no fórum e nós temos um inventário extrajudicial que é feito em cartório, que antigamente não existia, de uns anos para cá foi regulamentado. Quando todos os herdeiros, quando a pessoa morre, todos os filhos têm uma harmonia, eles podem fazer isso em cartório, que é uma forma mais simples hoje em dia. Não tem litígio, não tem nada. Não tem litígio, está todo mundo de acordo, vai lá e faz a partilha, recolhe o imposto, só que o em cartório é um pouco mais rápido só que você tem que recolher o imposto em 60 dias, tem alguns trâmites um pouco mais limitados de tempo. No inventário que é feito no fórum, você tem uma amplitude para o recolhimento do imposto, de até 6 meses para não ter multa, e você também pode, às vezes, a pessoa, por exemplo, morreu, isso foi inesperado, a família tem que se organizar, porque além do luto tem a questão toda administrativa e tal, e tem que recolher um valor, um percentual para pagar o imposto. Então, às vezes, os herdeiros não têm aquele dinheiro tão fácil, então eles têm que pedir um alvará para o juiz liberar um determinado valor da conta do próprio falecido e aí, para isso, poder pagar o imposto. O testamento, por que tantos testamentos são tão contestados? Era a última vontade da pessoa, não tinha que simplesmente falar, é a última vontade, cumprir e tal. O problema é que às vezes aparecem herdeiros depois do testamento, às vezes aparecem situações de união estável que não eram claras antigamente, né? Porque o que eu penso... Mas, por exemplo, mesmo a pessoa no caso do Gugu, ele quis dar para os sobrinhos e para os filhos. Ele não quis dar ele não tem direito de fazer isso? Olha, na verdade, assim, eu prefiro nem falar especificamente do caso, porque eu não sou advogado. Mas não fala desse caso. Mas ele fala, eu quero fazer com o meu dinheiro o que eu quiser. Ele não pode fazer? Então, na legislação brasileira não pode, porque existe uma proteção à lei brasileira, até pela influência da Igreja Católica, então ela sempre premiou e protegeu a família, vamos dizer assim, dentro do casamento. Entendi. Então, por conta disso, eles sempre privilegiaram o que eles chamavam antigamente de família legítima. Então, metade você teria que deixar necessariamente para os seus herdeiros, que são os filhos. Por isso que eles são chamados herdeiros necessários. Porque essa metade ninguém pode dispor. Vamos supor que eu seja viúvo e tenha 2 filhos. Eu tenho que deixar necessariamente metade para esses meus 2 filhos. O resto, que é a outra metade que eles chamam metade disponível, aí eu posso deixar para quem eu quiser.
Então, no caso, eu não posso falar porque eu não sei exatamente a situação específica do caso ali. Mas, assim, ele tem os filhos que vão ser os herdeiros objetivamente da lei. Aí tem que resolver a questão dessa relação que ele tem com a mãe dos filhos, a relação que as outras relações que possam acontecer, isso pode repercutir no inventário. E porque descobrindo uma outra relação. Ele tem um caso, no caso dele, ele tem um caso do rapaz que diz que teve uma união estável com ele também, que quer também entrar no testamento. Então, assim, o que eu posso dizer assim, numa situação do testamento, o juiz sempre vai tentar proteger a vontade do falecido. O que pode modificar é, às vezes, por exemplo, assim, vamos supor que eu morra e depois do meu testamento venha descobrir que eu tenho um filho a mais. Isso. Um filho a mais. Aí aquele filho, ele tem que ser incluído. Inserido, tem que ser inserido. Só que a pessoa que fez o testamento não sabia da existência daquele filho. Então, o juiz vai ter que fazer essa readequação. Ele vai ter que ele vai ter que falar, não, essa pessoa é um filho, é um herdeiro necessário, ele não pode ser excluído. Então, ele vai ter que fazer a redução das disposições testamentárias. Ele vai ter que diminuir o que o testador para justamente aglutinar e recepcionar aquele herdeiro que teria que estar lá e não está. Então, nessas questões hoje genéricas de união estável, porque o que eu me preocupo mesmo é porque hoje as relações estão muito fluidas, né? Elas estão muito transitórias. Então, hoje você está com alguém, amanhã você está com outra pessoa. Então, isso me preocupa porque eu acho que vai dar muito trabalho, de maneira geral, para os juízes resolverem. Imagina, nossa senhora. Até a gente tem uma pergunta aqui, olha aqui, a Rosiclei Cristina, que está assistindo a gente agora, ela mandou uma pergunta aqui, doutor. Boa tarde, Padre Juarez. Gostaria de tirar uma dúvida. Meu esposo faleceu e os meus enteados alugaram uma das casas e divide o dinheiro somente entre eles. O que eu posso fazer? Deus abençoe. Uma questão de enteados, então não eram os filhos, não eram os filhos dela. Não eram os filhos dela. Então é assim, quando se distribui o inventário, o juiz nomeia alguém para ser o inventariante. O inventariante é uma figura, é uma pessoa próxima que vai gerir e administrar aquele patrimônio. O certo é que seja a inventariante ou a viúva, a esposa, ou um dos filhos, tudo e tal. Aí o certo é, enquanto não se faz a partilha, a gente vai amealhando isso numa conta judicial vinculada ao inventário e depois o juiz reparte. Então, isso que está acontecendo com ela é uma coisa irregular, porque ela deveria estar recebendo junto. Então, ou eles se organizam para que ela também receba, ou ela vai ter que pedir para o juiz intimar o inquilino, para o inquilino começar a depositar judicialmente, para forçar. Porque é isso que eu digo assim, o inventário, ele é um procedimento que deveria ser simples. Mas sempre dá complicação. Ainda mais quando tem, igual o caso dela, que tem assim, filhos de outro casamento, no geral, isso é muito comum, os filhos do primeiro casamento não gostarem da segunda mulher. Tudo e tal. Então isso é muito comum, tanto que há muitos casos que o juiz nomeia um inventariante judicial. Ela falou assim, o que ela pode fazer? Ela tem que falar com... O advogado dela tem que pedir para o juiz oficiar para o inquilino da casa para começar a depositar em juízo. O dinheiro para depois ser dividido todo mundo. Então, o senhor falou da legislação brasileira, assim, é uma legislação bonita, bem feita e tal. Porque a gente vê, geralmente, nos Estados Unidos e tal, a pessoa fala, eu vou deixar todo o meu dinheiro para um cachorrinho. Isso, porque, na verdade... Ele pode fazer isso lá? Pode, porque, assim, na legislação americana não existe esse protecionismo da lei brasileira. Então... Da lei brasileira, realmente, de tudo que eu estudei, eu me lembro que veio muito essa proteção mesmo, por uma questão religiosa mesmo. Religiosa, para proteger a família, então, metade, pelo menos, fica a família nuclear protegida. Então, na verdade, no Brasil, o testamento... ele não é bem a vontade da pessoa, não. É a vontade da pessoa, mas de forma que ela não coloque em risco, de repente... reflete a vontade da pessoa, mas tem essa questão da metade disponível e da metade indisponível. A metade indisponível é aquela que eu não posso justamente deixar para quem eu quiser. Eu tenho que deixar para os meus filhos. Interessante. Tem que ser. E aí, agora, a parte que eles falam disponível, eu posso deixar para quem quer que seja. Eu posso deixar para um terceiro que não tenha relação nenhuma com a minha família e ninguém... Aí eu posso também? Posso, porque, na verdade... Mas contanto que os filhos estejam protegidos. Naquela metade. É isso. O tema herança e sucessão está em alta naquela novela, né? A Terra
Terra Nostra, então eu fui lá atrás. Terra e Paixão. Terra e Paixão. Terra e Paixão da Globo. A gente vai ver umas imagens para a gente falar mais sobre esse assunto. Antônio La Selva decidiu deserdar Caio. Eu quero deixar o Caio na Rua da Amargura. Mas o filho mais velho tem uma carta na manga. Desde que a minha mãe morreu, ninguém fez inventário. Eu não recebi a parte da herança da minha mãe, que é minha por direito. Tudo que você diz que é seu, metade é meu. E eu quero a minha parte. Metade de tudo. Ah, então agora que eu entendi a novela. Então, agora, ali tem uma... Deu pra, ele não é filho, ele é filho dele, mas é filho a mãe dele morreu. A mãe morreu, A mãe morreu. Aí ele falou assim... Não foi feito inventário não foi feito. Tem isso, pode acontecer às vezes? Tem, porque o que acontece? A sucessão, que é justamente o ato da transmissão do patrimônio, ele se opera no momento da morte. No caso que tu agora, da novela, a mãe do personagem do Cauê Raymond morreu lá atrás. E ela não fez inventário daquilo? O marido não fez e os filhos, né? Então, na verdade, o filho herdou no momento que a mãe morreu. Então, o que ele está dizendo, pelo que eu entendi, é que desde que ela morreu até hoje, ele teria que ter recebido a herança e teria que estar recebendo os rendimentos dos bens imóveis. Mas teria? Teria. Teria mesmo? Teria, porque ela, pelo que eu entendi, ela teria morrido já há muitos anos. E aí, ele continuou gerindo tudo, recebendo como se ele fosse o herdeiro único. O marido como se fosse o herdeiro único. Está errado. Está errado, por isso que ele está com essa força. Então ele está certo. Ele está certo. Agora, me dá uma coisa. Pode deserdar? Pai pode deserdar? Não pode deserdar. Pode deserdar filho? A deserdação é um instituto muito violento. E ele não é assim... eu não quero eu vou deserdar esse filho por uma... Porque se o filho tem direito... Eu não gosto dele, não pode. É o que acontece assim, existem alguns casos na lei que a lei autoriza a deserdação, mas são casos violentos, casos que um filho tenta matar um pai, um caso de situações mais, assim, extraordinárias, e aí a pessoa se tornou indigna, né? Ela não teria sentido, por exemplo, ela mata o pai e aí ela vai receber herança. Tá, entendi. É uma situação, ela teria que ter sido deserdada. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu briguei com meu filho, eu vou deserdar, como existe, vou deserdar. Não pode, porque os filhos são herdeiros necessários. São herdeiros necessários. Para que o pai consiga isso, tem que ter uma causa legítima e que o juiz considere que aquilo lá realmente não poderia ter acontecido. Não é assim. Então, a Suzane Richthofen lá, ela matou os pais, é o que o senhor falou, matou os pais em vista de uma herança, E ela está tentando querer a herança? O que é isso? Olha, eu não acredito. Olha. Exatamente, eu não sei exatamente como foi o desfecho dessa história. Mas no caso desse, ela nem precisaria do pai deserdar. Ela já foi deserdada. Não, aí o juiz, se ele considerar que houve realmente uma situação de comprovação daquilo lá no crime e tal, aí ele realmente considera que há uma deserdação, aí os demais herdeiros recebem a integralidade. Nossa, que coisa. Gente, é complicado. O senhor mexe muito com a herança? Muito. E assim, eu sou nomeado muito pelos juízes das varas de família, nesses casos em que há muita briga de irmãos, assim. E ficar no meio disso dessa... Tem que ficar no meio, mas assim, a gente tenta fazer uma conciliação, assim, um espírito, eu acho que o nosso espírito cristão ajuda bastante a compor, porque assim... Porque você acaba vendo famílias sendo desintegradas. O senhor não tem café, o senhor toma café, né? Eu tomo. Que beleza, olha aí. Mas eu costumo dizer o seguinte, que existe um conteúdo muito emocional... Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar. Graças a Deus, tem uma pessoa normal que toma açúcar, Olha aí. Mas eu costumo dizer o seguinte, que existem uns sentimentos no... Pode misturar, que eu não misturei. Não. Obrigado. Existem alguns ressentimentos em qualquer família e que um irmão sempre acha que o pai privilegia o outro. É normal isso, né? Eu acho que os padres devem estar acostumados com ouvir isso sempre. É verdade. Sempre um filho acha que o pai gostava mais do outro e tal. Então, se você não desconstruir isso emocionalmente, o advogado, que eu acho que apesar da parte de ter que se atentar à parte jurídica, se ele não ajudar no emocional, às vezes ele não consegue desconstruir isso. A gente vai ver agora um VT que fala um pouco sobre a herança e a reforma tributária. Vamos ver.
A reforma tributária aprovada pela Câmara tem como características principais a unificação de impostos sobre o consumo, repartição de receita e fixação da cobrança de imposto no destino. O texto também contém alterações que afetam diretamente a tributação sobre a herança. Atualmente, a transferência gratuita de bens por herança ou doação é tributada pelo ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, com alíquota fixa em 4% em alguns estados. O que muda no imposto sobre herança é a progressividade do ITCMD. Isso significa que a alíquota deve aumentar proporcionalmente ao valor recebido pelo beneficiário ou herdeiro. Quanto maior for o valor recebido de herança, maior será a alíquota do ITCMD. Alguns estados já trabalham com essa progressão, mas a ideia é que mais estados adiram a essa taxação, podendo chegar até um teto de 8%. Saiba mais sobre o assunto agora no Bendita Hora. Doutor, para transmitir essa herança tem um imposto. O imposto. 4%. Isso. E independente se fosse muito ou se fosse pouco? Não, é assim. Essa questão do imposto, que é o ITCMD, que é um imposto justamente sobre o que eles chamavam antigamente de causa-mortes, ele é tributado por Estado, é uma competência do Estado, e não da lei federal. Então, no Estado de São Paulo é 4%, no Mato Grosso já é 8%. Ah, tá. Então, há uma mudança de Estado para Estado. Mas agora vai ser proporcional. Isso. Na reforma tributária que eles estão querendo justamente fazer uma alíquota progressiva e uma cobrança progressiva, na medida que se a pessoa deixar mais patrimônio, ela vai ter uma contribuição maior para o governo. Mas é justo. Não, eu acho que é justo. É uma forma de você contribuir. O problema que eu vejo do imposto, que eu sempre falo, se você vai na Noruega, você tem uma tributação alta, mas você vê o retorno disso na sociedade. Então, eu tenho uma amiga norueguesa, ela fala que ela... paga com gosto. Ela fala assim que o hospital, onde nasceram os filhos dela, ela é um hospital público, os filhos estudaram em escolas públicas, porque o governo dá esse retorno. Isso é, na verdade, a natureza, a essência do imposto é essa, né? Existe um prazo, né, de repente, para uma herança ser recebida? Tem um VT? Então depois o doutor vai falar. A pretensão de petição de herança prescreve no prazo de 10 anos nos termos do artigo 205 do CC, já que não existe um prazo específico fixado no Código. Artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. No caso da viúva do cantor Claudinho, da dupla com Bochecha, Vanessa Alves contou que, após 21 anos da morte do marido, ela ainda não recebeu a herança. O inventário demorou a ser concluído e que os bens estão bloqueados, o que dificulta a situação. Todos os artigos estão sendo pagos corretamente. Ao término do inventário, ela receberá todos os direitos que ainda estão bloqueados. Mas por que ocorre tamanha demora? Veja mais agora. Quanto tempo dura o inventário? Tem um prazo? Não tem prazo? O inventário, ele deveria ser rápido, né? Ele passa a não ser rápido quando há muita briga, né? Porque, como eu falei, o do cartório, por exemplo, eu conheço casos que a pessoa morreu, a família foi no cartório, resolveu, em 2 meses, 3 meses depois do falecimento já tinha resolvido. Quando os herdeiros começam a brigar, quando há filhos de casamentos diferentes e tal, o inventário acaba sendo judicial, aí tem que abrir testamento, tem discussão se o testamento é válido ou não, tem discussão se tem união estável ou não. E aí, no caso, desse caso especificamente, eu também não conheço, mas... 21 anos? Mas é muito tempo. Mas ele não prescreve? Não, prescreve. A questão da prescrição é pelo não ajuizamento e tal. Entendi. Esse caso já está ajuizado, não vai prescrever, mas assim, eles têm que caminhar para o final. Se não foi ajuizado, em 10 anos ele prescreveu. Aí prescreve. A prescrição ela é considerada uma penalidade pela lei. E esses bens ficam para quem? Se prescreveu e não fez o testamento, não fez nada? Não, existe uma situação que assim, eu falei da ordem dos herdeiros. Quando acaba aqueles herdeiros e não tem ninguém naquelas condições, aí vai para o poder público. Para o poder público. Acabou, Rodolfo? Eu tinha um monte de coisa para perguntar para o doutor aqui, ó. Doutor é ótimo aqui, ó. Doutor Guilherme.
Quer resolver pendenga de herança? Pode chamar o doutor aqui, ó. Pode chamar o doutor aqui, ó. Queria dar o contato. Posso dar esse telefone aqui? É o telefone esse aqui. Pode. Esse aqui, né? Então, olha aqui, eu vou... O doutor Guilherme Santana é advogado na área da família, sucessões, né? E é professor, né? Tem vários livros publicados aí, ó. E ele trabalha aqui em São Paulo. Então, se alguém quiser entrar em contato com o doutor, né, para trazer mais briga para... Não, mais conciliação. Né? Mais conciliação. Olha aqui, o telefone é esse, 0 operadora 11 3898 1898. Facinho esse telefone, 0 operadora 11 3898 1898. Doutor, muito obrigado. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz mesmo. Aliás, foram várias dúvidas solucionadas aqui, mas tem mais coisas que a gente devia perguntar também. A gente vai encerrar o programa com um clipe O Dinheiro Não Compra o Amor. Isso mesmo. Apropriado. Muito bom, muito bom. Obrigado a vocês, amanhã a gente encontra. Obrigado, doutor.